Olá, hoje está dando continuidade com a temática, né, da música moderna, né, das suas origens e seus desenvolvimentos e a sua evolução e também a sua rejeição, né, também por, por ela sofrer essa resistência, né, e até entre os acadêmicos, né, isso acontece, né, por ela romper, né, com as tradições, né? E aí eu comecei falando do vanguardismo e da música experimental. Aí depois eu falei do compositor Claude Debussy, que foi considerado o, o primeiro grande revolucionário, né? Que para muitos criou a música moderna, né? E agora eu vou falar de uma estética que é a mais polêmica, talvez, né? Embora o experimentalismo também seja bastante polêmico, né? E o experimentalismo incorporou essa estética também, que é a da música atonal. E falando da música atonal, já se entende que também uma coisa puxa a outra, a gente também trata também da música chamada dodecafônica, né? E eu não citei esse compositor quando eu falei da música de vanguarda e experimental, até proposital, porque eu ia falar muito dele, né? Vou falar muito dele no vídeo de hoje, que é o austríaco Arnold Schoenberg, que foi o criador do dodecafonismo. O atonalismo não se sabe exatamente quem criou o atonalismo, né? Agora, o dodecafonismo foi uma criação do Schoenberg. E ainda naquela ideia do rompimento, né, com a música tradicional ocidental, alguns compositores ali já no final do século XIX começaram a contestar a música tonal. Essa tradição que já estava há muito tempo, né, implantada, né, no sistema formal de música, no sistema acadêmico, e esses compositores começaram a questionar. E aí, como já dissemos antes, o Richard Wagner e também o Mahler, né, Gustav Mahler, com suas sinfonias, né, com a ideia do cromatismo, foram músicos que já começaram a questionar essa imposição da hierarquia do sistema tonal tradicional. A partir das ideias desses compositores, e aí também apareceu também o Debussy, como a gente já falou, com essas ideias novas, ideias até um tanto subversivas, né, para muitos, né? E talvez esse músico que sofreu, acho que até hoje sofre essa rejeição, mais rejeição do que qualquer outro, seja o próprio Schoenberg, que teve esse ideal, esse radicalismo em não se conformar com o sistema
tonal tradicional. E o sistema tonal, o qual todo mundo já é acostumado, em todo tipo de música, né? Seja ela clássica, seja ela jazzística, seja ela popular, trilha de cinema, que é aquela coisa de um centro tonal, né? A música, ela tem aquela seu desenvolvimento, né? E aí esse centro tonal, ele dá essa ideia de um repouso e de uma definição, em que a música, os acordes se definem, né? E aí nós temos essa ideia da melodia, da harmonia, que vai para o lado de algo que soa, vou dizer, mais agradável, né? Pode ser subjetivo, né? Isso, mas soa mais costumeiro, né? Ao ouvido comum, aos nossos ouvidos. Porque o cérebro da gente, ele está sempre esperando algo que se conclua. Então essa ideia de algo que se chega a uma conclusão, como é o caso da música tonal, da música que tem o centro tonal, ele fica acostumado. Nós somos acostumados, né, a esse tipo de a música dessa forma. E aí, é claro, o atonalismo causou essa resistência, né? Em muita gente, e até hoje causa, né? Porque ele quebrou isso, né? E de maneira radical, né? Porque na música atonal não tem essa hierarquia, né? Do centro tonal, da ideia da resolução, né? Dos acordes. Isso causa uma certa tensão e um certo algo que choca, né? Aos ouvidos, né? Que não estão acostumados. Causa uma coisa perturbadora, né? A ideia de se tocar as notas de maneira aleatória e fugindo da ideia de se definir esses acordes, né? E aí isso torna essa música, eu costumo dizer, né? E quem é muito, digamos assim, porque tem fanático em tudo, né? A pessoa que é fanática, ela se torna uma pessoa chata, porque ela não consegue, você não consegue dialogar com ela de maneira mais, digamos, civilizada, né? O fanático, para ele é aquilo e acabou, e ele não aceita opiniões divergentes. Então isso tem em tudo. Isso tem pessoas que a vida para ele é uma escola de samba, né? Cada um, assim, a gente respeita, né, o ser humano, e cada um tem o direito de fazer o que quiser da sua vida, mas tem as pessoas assim que ele, se deixar, ele mora numa escola, dentro de uma escola de samba. A vida para ele é o samba. E o outro, a vida para ele é o rock and roll, é o heavy metal. Ele não consegue discutir ou ouvir outros tipos de música, e para ele só existe o heavy metal. E fica essa coisa totalmente muito subjetiva e que se torna chata,
né? Porque não se tem diálogo, não se tem inteligência. E aí fica uma coisa muito difícil, né? Se chegar em um diálogo com essas pessoas. E da mesma forma, o fato da pessoa ser muito culta e ter um conhecimento muito abrangente, acadêmico, né? No caso da música, também não quer dizer que ela não possa se tornar também um fanático, também, um bitolado também acontece. E existem os bitolados, os fanáticos na música tonal, na música dodecafônica. E aí, quando você dá uma opinião que você deixa bem claro também que é a sua opinião, e aqui também eu já deixo bem claro que tudo que eu falo aqui é a minha opinião. Quando as pessoas que rejeitam muitas vezes a música tonal ou preferem a música ainda tonal, né? A música que tem o centro tonal, dizem que o problema da música atonal é que ela é uma música fria. Porque como ela não tem mais o centro tonal, ela não tem resolução. E aí fica vários sons, notas totalmente aleatórias e sem essa definição, sem esse repouso. E isso faz com que a música fique fria, porque é a definição que vai fazer a música passar algum tipo de emoção. E quando não se define, o que o ouvinte sente, na minha opinião, né, é digamos, um tipo de sensação. São sensações sonoras ou sensações sensoriais, ouvindo a música tonal. E não emoções, como a gente sente quando ouve a música tonal, né? A música que tem o centro tonal. E aí, esse pessoal muito radical, que é muito fanático pela música atonal e música dodecafônica, aí eles vão sempre dar um jeito de dizer que não, é sempre aquela história que nós que não somos inteligentes o suficiente para entender a música tonal, para entender o dodecafonismo. É sempre aquela velha história, né? É que nem, por isso que eu nem discuto, né, a religião, né? É que nem religião. O muçulmano, ele vai fazer de tudo para te convencer que o Alcorão que é a verdadeira palavra de Deus. E o cristão, ele vai também querer te convencer até as últimas consequências de que a Bíblia que é a verdadeira palavra de Deus. Aí depois também tem o judeu, que ele também, para ele, o Novo Testamento não tem valor. Fora outros aí, podemos citar até os Mormons, que aí vão falar que, na verdade, a verdade está no livro de Mormon. Então, cada um vai defender a sua verdade. E aí, essa coisa do fanatismo e da bitolação que faz com que aquilo que eles acham que é objetivo, na verdade, se torne a coisa mais subjetiva de todas. Porque nunca vai ter nenhuma definição, conclusão, e também vai ficar sempre essa intolerância de não se dialogar de maneira civilizada, né? E essa questão do atonalismo me revolta um pouco isso, quando eu vejo esse pessoal que defende tanto a música tonal, e aí quando você fala que você prefere ainda a música que tem o centro tonal, a música tonal, porque
você não consegue, não se identifica, né, com esse tipo de estética, porque você ainda prefere a emoção humana universal que está na música tonal, na música que tem o centro tonal. Isso é incontestável. O atonalismo ele não é universal e nunca vai ser. Muito menos o dodecafonismo. Porque a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, inclusive, como eu já disse, entre os intelectuais, entre os acadêmicos, ainda prefere a música que tem o centro tonal, a música tonal. A música que tem definição, que tem resolução tonal. E aí vem o dodecafonismo. O dodecafonismo, aí o Arnold Schoenberg, criador, que ele pegou 12 notas na escala cromática, 12 tons ali, e aí ele organizou o atonalismo, que antes disso o atonalismo não era organizado. E aí o que acontece? Aí o compositor ele vai compor uma peça, digamos uma peça para piano. E aí ele vai tocar essas 12 notas, só que sem a hierarquia em nenhuma. E aí, no caso, ele toca uma nota e essa nota só vai poder se repetir de novo depois de ser tocada todas as outras. E isso cria essa sensação de uma música que não há resolução, né, nos acordes ali, e que causa essa estranheza para muita gente, né? Então, esse é o chamado dodecafonismo, também chamado de serialismo, né? Música serial. E uma coisa que a gente pode também questionar aí entre o atonalismo, dodecafonismo e a música tonal, né? É que na música tonal, o que acontece? Como ela tem uma definição, uma resolução ali nas linhas melódicas, nos acordes, existe aquela coisa do tema. Por exemplo, o compositor ele cria uma sinfonia ou um concerto de piano ou um balé ou um poema sinfônico, uma suíte, seja lá o que for. E aí vai ter um tema melódico. E esse tema ele vai depois repeti-lo, né? E algumas ideias que você ouviu, por exemplo, no primeiro movimento ou na primeira parte da obra, aí depois você vai ouvir de novo com variações harmônicas, variações rítmicas, seja lá o que for, variações cromáticas, você vai ouvir de novo aqueles mesmos acordes, aquela melodia novamente, e aquele tema. E geralmente no final vai haver de novo uma repetição daquele tema. Isso é a base, né? Isso dá unidade à obra. Porque é aquela coisa da memória auditiva, né? Da repetição. Isso cria uma unidade àquela obra. Já na música atonal, ou a música dodecafônica, isso nunca vai acontecer.
Isso não acontece. Então, esse que é o grande problema. Aí, nas obras que tem essa estética, como não se repete, aí não vai se repetir o tema, e aí ela fica sem unidade. Eu acho que esse que é o grande problema da música tonal, na minha opinião, é que ela fica sem unidade. Então, tanto que a gente não vê muita coisa principalmente, por exemplo, sinfonias, né? É difícil. Sinfonias nessas linguagens são poucas. Porque as sinfonias, geralmente, os compositores buscam colocar uma unidade nelas. Por mais que algumas sejam muito difíceis para o ouvinte comum apreciar, muito complexas, mas em muitas sinfonias existe isso, de ter um tema que se repete algumas vezes, que vai dar unidade à obra. E na música tonal isso não acontece. Então, o que vai fazer com que essa música ela tenha o seu valor artístico e histórico? Aí, penso eu, que é a questão de se buscar uma dinâmica. E aí alguns compositores, por exemplo, eles se destacam mais, na minha opinião, porque eles buscaram essa dinâmica, que é o lado do ritmo, a coisa rítmica. E um deles, músico que eu já citei em outros vídeos, é o Edgar Varese, francês Edgar Varese, que tem aquela coisa da riqueza percussiva, aquela coisa rítmica nas suas composições, o que dá esse dinamismo. Então você pega uma composição dele que é bem atonal, como Hyperprisme, por exemplo, que é para sopros e percussão, e por mais que cause uma tensão ali, e realmente ela é tensa, né? Mas ela tem esse dinamismo, também por causa da rítmica, da percussão, e que faz com que ela não seja uma música muito escura e que cause um desconforto perturbador no ouvinte, na minha opinião, né? E também uma outra obra também que podemos citar é a Sonata número 1 de piano do argentino Alberto Ginastera, que da mesma forma, como a gente falou do Varese, ele busca o lado rítmico ali, e essa dinâmica rítmica que ela só tem uma pausa no terceiro movimento, que é tudo bem lento, mas em todos os outros, são 4 movimentos, existe essa pulsação, essa coisa enérgica, rítmica do piano, e isso faz com que essa obra ela seja muito interessante de se ouvir. E mesmo ela tendo momentos vários, a maioria dos seus momentos atonais e também dodecafônicos. E aí nós podemos citar também o francês também Olivier Messiaen, que também tinha coisa dos timbres, né? Outra coisa também que é a questão dos timbres, de valorizar os timbres. E o Messiaen é um compositor que tem essa proposta, a música dele. Também não é uma música fácil, mas a gente percebe essa coisa do colorido, né? Dos timbres em obras dele, como a Sinfonia Turangalha e algumas obras ali que ele fez baseada no Canto dos Pássaros, né? Tanto para piano solo como também para orquestra sinfônica,
E uma coisa interessante nele também é a questão do piano ser tratado como um instrumento também percussivo, né? Que é uma coisa que vem da escola do Bela Bartok, né? E o Messiaen se influenciou disso e incorporou esses elementos dodecafônicos, né? Na sua obra. Mas voltando ao Schoenberg, e a obra mais famosa dele, vou até mostrar aqui, esse álbum que é da coleção Mestres da Música, né? Uma coleção da antiga editora Abril. O Pierrot Lunaire. Contra a capa aqui. Muito legal esses fascículos, né? Que vinha várias pinturas e unia também o negócio das artes plásticas, né? Da pintura com a música, que eu acho muito legal. Essas coleções. E esse o Pierrot Lunaire, que foi uma obra que é meio de câmera, né? Camerística, né? E piano, e aí aparecem instrumentos ali, clarinete, violino, violoncelo, flauta. Eu não me lembro quantos instrumentos aparecem ali, mas são poucos instrumentos. Câmara. E o curioso é que aparece um canto diferente ali, né? Que é um canto lírico, mas meio recitado, meio falado. Meio cantado, meio falado. E que muita gente torce o nariz também para isso. Que fala que é muito perturbador esse tipo de canto, né? Que dá uma certa angústia, né? Mas tem uma coisa meio teatral ali, né? Uma coisa também interessante nessa obra é a questão dos timbres também, que produz uma variedade timbrística aqui muito rica. É verdade. Embora o canto, né, falado de uma soprano, né, que canta, uma mulher, cause essa coisa meio perturbadora em vários momentos dessa obra. E é o Pierrot Lunaire. O Pierrot é um personagem da Comédia dell'arte, né, que o Schoenberg se inspirou. Acho que um poema, né, colocou ali e criou essa obra que é considerada um das grandes obras de peso, né, de envergadura, né, da música tonal, ou da música dodecafônica, né. E o Schoenberg, né, ele foi muito associado à segunda escola de Viena, né. Por que fala segunda? Porque tem a primeira, que aí seria do classicismo, com Mozart e Haydn, né. Olha só que coisa curiosa, né, porque a primeira escola, Mozart e Haydn, né, compositores do classicismo, uma música clássica totalmente tonal, totalmente ligada às tradições clássicas e formais europeias, né, acadêmicas, e a maioria das pessoas que apreciam esses compositores tem uma tendência a rejeitar a música do Schoenberg. E curioso que aí essa ideia que eles inspiraram esses compositores, que não tem nada a ver a música deles com o dodecafonismo, né? Totalmente oposto, inspiraram o Schoenberg e os seus discípulos, né? O Alban Berg e o Anton Webern. Todos esses compositores, eu tenho bastante dificuldade de apreciar a obra deles. O Schoenberg, algumas obras dele eu acho muito interessantes, como Variações para Orquestra, o próprio Pierrot Lunaire, também, e o concerto de piano dele,
que eu acho muito curioso, porque ele tem alguma passagem de dinamismo, né, ali. Já o Anton Weber tem algumas coisas, ele foi para um lado mais de miniaturas, né, de coisas curtas, né, algumas coisas de piano também interessantes. E o Alban Berg, o mais, assim, que eu acho o mais difícil de todos, que realmente a música dele eu não consigo apreciar muito a música dele. Falo muito daquele concerto de violino dele, que até não é longo, né? Mas eu não consigo, não me encanta, eu não me identifico com a música dele. E aí, esse dodecafonismo, ele influenciou muitos compositores, inclusive compositores aí que foram para o cinema, né? Escrever trilhas de cinema. Então, a importância também, é verdade, do atonalismo, do dodecafonismo nas trilhas sonoras de cinema. Porque você imagine você querer descrever cenas de muita tensão, de muito suspense, né? E até de pavor, terror, né? Tem filmes também, terror, se não existisse o atonalismo, né? Que o atonalismo, o dodecafonismo, é que propiciou, né? Se criar composições para conseguir se chegar a sons assim sinistros, né? Sons bem perturbadores ali, causando tensão, e que mais conseguiam se aproximar de algo descritivo nas cenas dos filmes, né? Então, essa realmente não tem como a gente negar a importância do atonalismo, do dodecafonismo, principalmente nesse sentido da música cinematográfica, né? Isso é algo incontestável. Gostando ou não gostando dessa estética. E aí, a gente pode citar exemplos da influência do atonalismo também em outras linguagens musicais. E aí, no jazz, né, por exemplo, a grande influência no free jazz. O Ornette Coleman, a música dele, né, não tem aquele centro tonal definido, e tem aquela coisa da tensão, né, sonora, e dos improvisos que chegam até a cacofonias, né, sonoras ali, que tem essa influência do atonalismo. Cecil Taylor, né, um pianista também de vanguarda, ele também foi um cara do jazz que mais ele fez obras, né, com essa proposta, né, de unir o jazz ao dodecafonismo. E ele tem até algumas coisas dele bem radicais, né, que não são nada fáceis de ouvir também. E isso chega até no Jazz Fusion, porque um álbum, por exemplo, como Beach Grill, do Miles Davis, curioso, né, que tem passagens dele que tem também essa influência do atonalismo ali. E ele fez algumas misturas ali, algumas fusões, por isso fala fusion, né? Até com a chamada black music ali, com o soul, o funk e o rock, mas também com o atonalismo. Então a gente percebe que não é fácil também, é um álbum difícil de se ouvir também.
esse álbum. É um dos mais complexos e difíceis de ouvir do Miles Davis. E é uma obra-prima dele, da sua fase já fusion. E aí, no rock, né, o maior exemplo é o Frank Zappa, né? Como a gente já falou a gente falou de música experimental. O Frank Zappa, ele apreciava a música tonal, então tem várias obras dele que tem essa coisa de uma música também que não se define ali, e que tem várias ali nuances, né? Até do dodecafonismo ali também, em muitas das suas obras, né? Aquela sua obra de Adventures of Gregory Peck, né? Uma coisa assim, né? Aquele ator, né, famoso lá de Hollywood, lá do século XX. The Adventures of Gregory Peck. Tem alguma coisa assim atonal ali, né? Uma obra muito interessante, que ele faz até o lado do humor, né? Ali também aparece, com aquela voz lá totalmente desfigurada ali, e com narrativas, né? E aquela sonoridade atonal ali. E aí também nós podemos citar até no rock progressivo, uma banda muito criativa, bem original, chamada Gentle Giant. Essa banda Gentle Giant foi uma das que mais buscou a influência da vanguarda na sua música. Então nós temos alguns trabalhos deles, por exemplo, aquele álbum, um dos mais famosos dele, que tem um rei que parece uma carta de baralho ali na capa, né? The Power and the Glory é o nome desse álbum. E ali nós temos alguns momentos, algumas faixas, algumas passagens ali que tem essa influência do dodecafonismo ali. E dá essa coisa, essa cara vanguardista à banda, e que é uma banda também que ela não é das mais populares, a do rock progressivo, até por isso. Ela sofre uma rejeição também, que causa essa dissonância incomum, né? Que o ouvido não está acostumado e o pessoal acha estranha essa estranheza, né? Mas eles fizeram isso com muita criatividade. E aí nós chegamos no Brasil, né? E aí o principal expoente, né, dessa estética aqui no Brasil, com certeza, foi o Arrigo Barnabé, né? Ele trouxe essa ideia do dodecafonismo, do Schoenberg, e ele incorporou a elementos do rock e também do jazz, principalmente do free jazz e do jazz fusion, né, também. E também a influência do tropicalismo, né? Tropicalismo tardio ali já. E criou a sua obra, né? Ele lançou um disco, né, até, Clara Crocodilo, que ele é totalmente voltado musicalmente, né, para essa estética. Ele foi o grande divulgador, né, dessa estética do dodecafonismo, do Schoenberg, aqui no Brasil. E é claro, né, que se tornou o grande nome da vanguarda, né,
E aí ele fez parte daquele time de músicos que eram classificados como malditos, chamados malditos, que faziam uma música, entre aspas, popular, mas na verdade era até eles consideravam, falavam que era, na verdade, uma música impopular, que ela não conseguia chegar a um público amplo, porque causava estranheza, né, aos ouvidos comuns, né, exatamente por essa influência do dodecafonismo, de outras estéticas bem fora da caixinha, né? E entre eles, além do Arrigo Barnabé, nós tivemos o Jorge Maltner, né, dessa corrente, né? E nós tivemos o Itamar Assunção, né, que era até foi amigo do Arrigo. E nós tivemos até o Tom Zé também, em algum momento, também foi classificado como maldito, chamado de maldito. Jardim Macalé, né? Jardim Macalé. E um dos mais radicais de todos, que já se foi, também, assim como o Itamar Assunção, o Walter Franco, né? O Walter Franco, que ele lançou um disco muito cultuado, né, entre os nichos, né, da vanguarda, né, aqui no Brasil, chamado Revolver, né? E nesse disco ele foi bastante radical, ele brincava até com jogo de palavras, poesia concreta e a influência também do atonalismo. Então é isso. Eu, assim, sou um cara aberto e eu prefiro ainda a tonalidade, a música que tem o centro tonal, mas existem coisas do atonalismo que eu acho muito legal, do dodecafonismo também, e aquilo que eu falei, né, que precisa existir essa diversidade, né, de ideias na música, né, nas artes em geral, né, e por mais que a gente tenha muita resistência em alguma estética, e por mais que a gente tenha dificuldade de apreciar aquilo, né, não podemos também ser radicais e querer também rejeitar aquilo de maneira preconceituosa, né? Porque aquilo pode ter, por mais que aquilo cause estranheza em muita gente, pode ter, sim, a sua importância histórica, seu valor, né? E é o caso da música atonal, da música dodecafônica. Eu esqueci de citar que o Stravinsky, grande Igor Stravinsky, ele, na sua última fase da sua carreira, né, foi ali depois dos anos, até acho que nos anos 60, né, ali, o Stravinsky aderiu ao dodecafonismo, a música serial, e ele fez algumas obras nessa estética. E também a gente pode citar também aqui no Brasil o nosso Hermeto Pascoal. O Hermeto Pascoal, bruxo, que ele fez algumas experimentações ali em alguns álbuns dele. Tem um álbum dele chamado Zabumbe Bumá, que tem algumas músicas ali com, assim, bem fora da caixinha ali, e que tem uma certa uma tonalismo ali, né? E o Hermeto, ele também foi um cara vanguardista também.
naquele álbum também dele, Brasil Universo, também tem algumas músicas ali, umas que até ele chega até a misturar, né, com baião ali, né? Ele faz até uma mistura ali de alguma coisa meio atonal ali com baião, com toques de free jazz também ali. Então é isso. Nunca vai ser uma coisa popular, nunca vai ser uma coisa que vai abranger um grande público, sempre vai ser polêmico, sempre vai ser uma coisa que vai sofrer resistência, porque ainda mais numa arte, né, como é a música, né, como já disse, né, que é a arte mais subjetiva de todas, né, não tem como o dodecafonismo algum dia ser popular, né? Nunca vai ser, por todos esses motivos, né, que a gente citou aqui. Então é isso, mais um resumo aqui, e aí a gente dá como encerrado essa série temática sobre a música moderna, né? O surgimento do modernismo na música e as suas evoluções, e também as suas polêmicas, né? E até o próximo vídeo.